Então, gente, olha só, tá dando uma olhada no livro de vocês, tá no livro do nono ano de vocês, no nono ano de arte, tá? E no livro, gente, se liga só, tá? No livro, a gente já conseguiu concluir todos os assuntos, certo? Como eu tinha falado para vocês, a partir desse conteúdo aqui, que é o nosso, entre aspas, último conteúdo oficial, a gente vai ficar mais livre para trabalhar com outros temas que a gente queira, tá? Temas que são interessantes para nós pela atualidade e tal, certo? Então, assim, tecnicamente, isso aqui é o último assunto de arte do nono ano, tá? Tecnicamente, não é nem um assunto do livro de vocês, mas é um assunto, gente, onde eu trouxe aqui alguns ramos, tá? São interessantes da arte aí, alguns tradicionais, né? Como, por exemplo, desenho, pintura e escultura, outros mais modernos, como grafite, como a gravura, aliás, a gravura é antiga, a grafite, a fotografia, até a gente abordar um pouco sobre a arte contemporânea, tá? Ou seja, aqui vocês encontram aí nas séries, né? Em série, em filme, na televisão, né? Em novelas, enfim, onde vocês assistirem por aí. Tá? Então, gente, aqui é só um panorama, né? Como eu falei para vocês, arte e suas linguagens. Obviamente que aqui não tem como a gente trabalhar todas as linguagens da arte. Inclusive, até algumas eu excluí daqui desse assunto agora, porque a gente já trabalhou recentemente. Como, por exemplo, pessoal, cinema, a gente trabalhou recentemente. Arte em folha seca, a gente trabalhou recentemente. Textura, a gente trabalhou recentemente. Música, a gente trabalhou, não tão recente assim, mas a gente já trabalhou no segundo trimestre, eu acho que a música também. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tive a impressão de ter escutado alguém falando alguma coisa. Eu não quero, não. Ah, tá. Então acho que foi impressão minha mesmo. Certo, pessoal? Então a gente vai trabalhar aqui algumas coisas aí, galera. Eu queria que vocês perguntassem até porque, por exemplo, Carlinhos, Maíla desenha, o Abraão ficou, né? Confessou que por causa da preguiça parou, né? Foi, Por causa da velho. preguiça Lasca, parou de lasca. desenhar. Né? Tem o Mas Lucas também que vou desenha. voltar. Eu não sei se o Lucas está por aqui, tá? Então, assim, cara, se tiver alguma dúvida, pessoal, sobre alguma técnica, algum material, inclusive, caso vocês queiram saber o material que eu uso, eu posso pegar ali também. Até porque o nosso primeiro tópico aqui da nossa aula de hoje é desenho, né? Nosso primeiro tópico aqui da aula de hoje é desenho, né? Então tá aí. E galera, é o seguinte, quando a gente trata sobre desenho, né? Sobre arte em desenho, aqui vocês podem ver vários aqui, né? Quando a gente trata aqui sobre arte em desenho, né? No caso aqui, tanto serve para o desenho ocidental como para o desenho oriental, né? A gente está falando aqui de uma maneira bem abrangente, tá? E aqui, só revisando algo que eu tinha comentado até com a Maíla, acho que foi na nossa última aula, na aula passada, acho que foi na aula passada que eu comentei com a Maíla, que, assim, com relação a técnicas básicas, existem 5 técnicas básicas, tá? Para desenho, que é a rachura, né? Desenho rachurado ou tracejado, certo? O pontilhado ou pontilismo, aquarelado, que é quando você usa tinta, certo? Mesmo sendo um desenho, mas você usa tinta. Exemplo mesmo aqui, a própria Turma da Mônica, né? Aqui você usa tinta, certo? No caso, o tipo de técnica de sombreamento chamado de chapado, né? Desenho, a pintura chapada, no caso, ela é fechada, absoluta, né? Uma pintura absoluta. Por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, no desenho do Cebolinha, aqui da frente. Você pode ver claramente a divisão aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem ver melhor. Você pode ver claramente, inclusive esse tipo de traço aqui é o que você faz, né, Maíla? Esse tipo de traço aqui, que é o traço em cartoon. É um traço bem bonito de se fazer. Né? Inclusive tem... Cartoon? É em cartoon isso aqui. Né? Ah. É o traço em cartoon. E, tipo, você pode ver aqui, gente, ó, no cabelo do Cebolinha, você pode ver a divisão bem absoluta do que é sombra, essa parte preta, né, um preto absoluto, e do que é luz. Essa parte aqui para dar esse contraste, né, de sombra e luz, né, para você poder ver as mechas do cabelo. Então você pode ver que aqui é um tipo de sombra chapada, certo? Inclusive, então, um fato curioso aqui sobre esse desenho, ó, todas as sombras aqui são chapadas. O que é uma sombra chapada? É aquela sombra que ela é absoluta, que ela não tem um degradê. Tá? Ela não tem um degradê. Inclusive, falando em degradê, a quinta técnica é justamente essa, que é o desenho, a técnica esfumaçada. Tá? Então, repetindo, rachurado, pontilhado, aquarelado, chapado e o esfumaçado. Tá? São as 5 técnicas básicas que todo desenhista, independente, eu até conversei bastante com a Maíla sobre isso, independente de ser a sua praia ou não, mas
todo desenhista que se preze, ou pelo menos aquele que quer realmente evoluir no desenho, ele tem que conhecer, nem que seja o básico. Por exemplo, o traço de cartoon é um traço que eu sei fazer, mas eu não sou especialista no traço de cartoon. Entende? Eu não sou especialista em traço de cartoon. A técnica de rachura, de rachurado, eu sei fazer, mas eu não sou especialista nela. Qual é a técnica que eu sou especialista? Esfumaçado. Porque é a técnica que eu mais uso no desenho realista. Apesar de que, com as técnicas que eu venho estudando nos últimos anos, né, principalmente no último ano e meio, a técnica que eu estudei para fazer textura de pele, textura de roupa, enfim. Aí eu já estou utilizando mais o quê? Pontilismo, estou utilizando mais a rachura, certo? No caso, o tracejado, tá, gente? Mas se você observar bem aqui, ó, nesse desenho, pouquíssimas sombras têm um degradê. Olha só, essa sombra aqui da saia da Magali. Eu acho que é a Magali, né? A Mônica deve ser essa outra aqui. Me perdoe se eu estiver errado, tá? Não sou perito nesse desenho. Olha só, se você observar bem aqui na saia da Magali, você vai notar que tem quase que um degradê. Ele começa em certos tons mais escuros um pouco e vai clareando, mas você já observa aqui, ó, que existe uma divisão bem clara dessa sombra aqui para essa aqui. Tá? De uma sombra para outra. Você já observa que tem uma divisão clara, bem forte. Aqui nessa parte também, ó. Aqui você observa que tem um tom e aqui já tem outro. É a Moniquinha. É a Mônica essa daqui, essa primeira? É a dentucinha. É a Magali essa outra. Não falei para vocês, então já estou perdoado porque de antemão eu já avisei que eu não conheço esse desenho. Mas enfim, gente, deu para entender, né, pessoal? Aqui a questão do tipo de técnica, né? Deu. Aqui não tem pontilhismo. Rachura, a única parte que eu vejo aqui que tem rachura, desenho rachurado, é aqui, ó. No rosto acho que é o Cascão, né, isso aqui. Eu acho que é o Cascão. Aqui, são esses tracinhos, certo? E, gente, olha só que interessante, eu não sei se você sabe disso, inclusive, Maíla, não sei se você sabe disso. O cartoon nada mais é do que a mistura da técnica do desenho oriental com o traço ocidental. Ou seja, é a mistura do oriental, do mangá oriental, o traço oriental do mangá, com o traço ocidental das HQs. Né? Então, o cartoon ele mescla. Por exemplo, como é que eu sei disso? O cabelo é bem tradicional de um desenho ocidental. Ó, cabelo da Mônica, da Magali, do Cebolinha. Mas os olhos e a boca é bem tradicional do traço oriental, dos mangás. O corpo e as roupas, ocidental. Mas as cores, né, esse tipo de cores vibrantes, cores mais intensas, é mais comum no traço oriental. Tá? Então, cara, olha que interessante isso, né? Então você pode ver uma mescla, né, na técnica de cartoon, tá? Você pode ver uma mescla aí. Outro exemplo que eu posso dar para vocês também que tem essa mescla do traço oriental e ocidental é caricatura. Vocês sabem, gente, o que é caricatura? Que é quando você faz o desenho de uma pessoa, só que você exagera, né, nos traços da pessoa. Olha aqui, o maluquinho, esse aqui é um traço completamente ocidental, tá? Completamente ocidental. Esse aqui, o Menino Maluquinho, foi um dos primeiros quadrinhos a surgirem na história da história em quadrinhos, tá? Ele surgiu lá na década de 1950, certo? 1950. E, gente, olha que interessante. Olha essa pintura do casaco dele e da panelinha que tá na cabeça dele. Você pode perceber Bem que ele usou... real. Qual é a técnica? Assim, bem real não, né? Mas ele deu uma tonalidade, né, que dá um aspecto de um certo realismo a mais. Qual é a técnica que vocês acham que é, gente, aqui? Nesse capacete dele? No capacete e no casaco? Qual a técnica que vocês acham que é? Pontilismo, rachura, esfumaçado, Eu acho chapado que é ou esfumaçado. pontilhado? Acho que é Ou pontilhado. esfumaçado. E aí, o que é que os outros acham? Abraão, principalmente a galera do desenho aí, Abraão, Maíla, o que é que vocês acham? Qual foi a técnica que foi utilizada aí no casaco e Sei na lá, panelinha? eu tô em dúvida entre duas. Quais são as duas que você está em dúvida? É rachura e esfumaçada, que nem o Carlinhos falou. Eu acho que rachura. Certo. Rachura. Maíla, o que é que tu acha, Maíla? Eu tô esperando a opinião da Maíla aqui também agora. Eu tô apelando aqui pra galera do desenho.
Ó, o Mário comentou aí, a panela é esfumaçada, ele fez uma pergunta, na verdade. Maíla, se oriente, Maíla. Você tem que ser uma desenhista, cara. Tem que conhecer. Gente, olha só que interessante. Na verdade, o, apesar dele ter um aspecto de esfumaçado, de um degradê, mas você nota muito mais o quê? Você nota mais traço ou você nota mais a questão da fumaça? O que é que fica mais definido? Traço. Eu acho que é traço, né? O traço. Os Né? traçozinhos. Você pode ver que tem vários tracinhos. Então, gente, É. olha como é interessante. Para você fazer um degradê, você não precisa utilizar apenas... Você não usa apenas o esfumaçado. Entende? Você não usa apenas o esfumaçado. Tem várias maneiras de você fazer um degradê. Eu acho que devem estar lembrados que no 6º ano, ou foi no 7º ano, que a gente fez um trabalho com pontilismo. A gente fez um trabalho com pontilismo. Eu não sei se foi no 6º ou foi no 7º, mas eu me lembro que a gente fez. Acho que foi no 8º. Foi no 8º? Foi, não, eu acho. Acho que foi esse ano. No 7º, acho que foi no Esse ano. 7º. Foi em algum ano. Só que eu tô lembrado de certeza que a gente trabalhou com pontilismo. Foi. Lembra que eu comentei com vocês? Imprimiu a foto na borboleta, a gente tinha que printar em forma Isso, perfeito, exatamente. Lembra que eu comentei uma coisa que eu comentei com vocês, que o princípio de sombra e luz com pontilismo, onde tinha sombra, era mais ou menos pontos, onde tinha sombra. Onde você tem a parte mais escura. Você tem É mais pontos. mais pontos, Sombra. perfeito. Você tem mais pontos. O local, ou seja, se você for fazer um desenho completo só com pontilismo, o local que você queira que fique mais escuro para dar aquele aspecto de degradê, né, do escuro para o claro, tá, de sombra e luz, o local que você quer que seja mais escuro, você faz o quê? Mais pontos. O local que você quer mais claro, você deixa menos pontos, né? Ou seja, você deixa os pontos mais espalhados, né? Deixa os pontinhos mais espalhados ao redor do desenho, certo? Então aqui, gente, você observa, e pegando esse exemplo nosso que a gente já fez lá no 7º, enfim, em alguma série aí para trás, você consegue perceber, gente, que o degradê, ele não é exclusivo só do esfumaçado. Teve um aluno meu, um ex-aluno meu, que o traço que ele treinava, o traço que ele curtia fazer era mangá. Ele amava anime e mangá. E ele treinava pra caramba isso aí. E ele dizia assim, professor, mas o meu desenho, eu não faço a pintura, porque a pintura é só para colorido ou para esfumaçado. Eu digo, epa, cuidado. Aí eu fui e falei assim, digo, me prove isso que você está falando. Aí ele pegou vários desenhos de mangá, né, que tinha um traço básico, como por exemplo, o rosto do menino maluquinho aqui, ele não tem sombra nenhuma. Né, não tem sombra nenhuma. E aí eu comentei com ele o seguinte, digo, ó, a sombra, o degradê, você pode fazer com qualquer técnica. Seja ela esfumaçada, seja ela pontilhada. A única técnica que não dá para você fazer um degradê muito bonito é com a sombra chapada, a sombra absoluta. Como, por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar rapidinho aqui, ó, como, por exemplo, mesmo aqui, o desenho da Mônica. Olha só, aqui na saia da Mônica, aqui mesmo, você pode observar. Por mais que tenha um certo degradê, mas esse degradê ele é feito com cores diferentes. Ó, a parte aqui da saia tem a mesma cor. Essa parte aqui que tá a estrelinha já é outra cor, um pouco mais clara. E essa parte aqui que bate o sol, né, a luminosidade, já é completamente mais clara. Então você vê que não tem... você vê que não tem um degradê suave, entende? Inclusive, esse é um dos maiores erros de quem vai tentar fazer desenho realista, é isso, fazer uma pintura de desenho realista é isso. Ele não consegue fazer um degradê suave, sabe? Do escuro para o claro. Do escuro para o claro. Ele não consegue, falta algo, sabe? Fica parecendo um cartoon, quando a pessoa faz, certo? Vamos lá, vamos mostrar aqui um pouquinho mais. Tá aqui, gente, olha só. Esse aqui ficou fácil. Galera, qual foi o tipo de técnica predominante, tanto em um quanto no outro desenho? Qual foi a técnica predominante aqui? Até porque você pode ver aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui, nesse desenho aqui do lado. Você pode ver que aqui no pescoço desse carinha aqui, ó, tá esfumaçado. Tá? Aqui, ó, tá esfumaçado. Mas, gente, olha para as mãos que estão aqui atrás e olha para esse rosto do Wolverine. Qual é a técnica absoluta? Tá aqui. Isso aqui tá facílimo.
É estilo mangá, né? Não estou falando da técnica, no caso, eu não estou falando do traço, eu estou falando da técnica. O traço aqui é ocidental, tá? O traço ocidental. Você pode ver que os olhos são pequenos, a boca é mais carnuda, o nariz é mais carnudo. No traço oriental, o olho é grande e o nariz e a boca é só a linha, praticamente. Tá? Então aqui é um traço ocidental. Gente, por que eu falei que tá fácil, galera? Olha o tanto de traço que tem aqui, ó. Desenho é observação, entende? Toda vez que eu vou dar aula de desenho para alguém, eu sempre costumo falar isso. Desenho ele não é difícil. Desenhar não é difícil. Contanto que você consiga treinar a sua percepção, a sua observação. Quanto mais você conseguir observar, melhor vai ser o seu desenho. Porque quando você consegue observar mais, você consegue notar mais detalhes. E quando você nota mais detalhes, você aplica esses detalhes ao teu desenho. E quando você faz isso, obviamente, o seu desenho fica mais completo. Entende? Inclusive, eu tive um aluno de desenho realista que ele passou quase 6 meses e ele não evoluía. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, a pressa de terminar logo. Foi o que eu falei com vocês semana passada. Era uma pressa que eu não sabia, não sei se ele ia pegar o trem ou ia tirar o pai da forca, mas era uma pressa para terminar o desenho. E o segundo, ele não observava, justamente por causa da pressa. Ele tinha tanta pressa de terminar o desenho logo que ele não parava para observar os detalhes do desenho. Entende? Então, gente, olha aqui, ó. A técnica aqui é rachura. Tá? Pelo menos na maior parte do desenho. O que predomina nesse desenho é a rachura. Por que eu estou falando que predomina? Você pode ver aqui, ó, nos ombros, né, nessa roupa aqui do Wolverine, ele utilizou esfumaçado. Olha aqui, pessoal, a diferença do esfumaçado. Tá? Parece fumaça, né? Parece uma sombra, mas apesar de que esse esfumaçado aqui não tá bom. Tá? Eu, particularmente, eu não estou achando muito bom. Né? Aqui precisaria melhorar muito para ficar um degradê perfeito, ficar um degradê top, teria que melhorar muito aqui. Aqui, se eu pegasse esse desenho aqui para poder melhorar esse esfumaçado, eu acho que eu levaria pelo menos um dia e meio para melhorar isso aqui. Para poder fazer esse esfumaçado melhor. Então tá aqui o desenho completo. Esse outro aqui você observa, é um desenho mais simples, claro. Né? Mas você já observa aqui, gente. Ó, né? A predominância sempre, ó, de traços. Tá? Sempre de traços. Olha só. A sombra aqui no ombro dele, ó, é feita com traços. Tá? Aqui na roupa é feita com traços. Aqui nas pernas, ó, nos braços, é feita com traços. Tá? Então, você pode observar, gente, que o desenho o desenho ocidental, né, o traço ocidental, ele utiliza muita rachura. Certo? Utiliza bastante a rachura. Olha um desenho aqui feito com pontilhismo e com rachura. Aqui o cara só utilizou pontilhismo e rachura. Por mais que o céu pareça ser esfumaçado, mas não é. Aqui é só Parece pontilhismo. Pois é. Mas o pontilhismo ele utilizou aqui, ó, nos matinhos. Certo? Nos matinhos, aqui na árvore. Ele utilizou bastante o pontilhismo. Aqui no céu ele utilizou mais o rachurado. Só que foi um rachurado tão fechado, né, que inclusive descaracteriza um pouco a técnica, tá? Mas ficou tão fechadinho que parece que ele está esfumaçado. Mas olha só, você pode ver aqui, ó, nessa parte aqui que eu estou circulando, ó, você pode observar aqui que tem ainda alguns traços aparecendo. Tá vendo? Tem alguns traços aparecendo aqui, ó. Aí você nota que ele fez com rachurado. Olha aqui um traço de mangá. De mangá não, de quadrinhos, tá? Isso aqui também é um traço ocidental. Gente, olha só. Como é que você identifica um traço ocidental de um traço oriental? Um traço ocidental, ele normalmente tem mais detalhes. Por exemplo, os olhos são menorzinhos. Deixa eu ampliar aqui. Ó. Os olhos são menorzinhos. A boca geralmente é mais carnuda. E quando se trata do corpo, tem muito mais detalhes. Você pode ver aqui a musculatura dos bíceps da mulher, né, das costelas, do abdômen, a dobra do joelho, a musculatura da coxa aqui. Certo? Então, geralmente o desenho ocidental, o traço ocidental, ele tem mais detalhes. Certo? Apesar de que aqui é só um esboço. Tá? Então aqui está só o básico do básico do básico. Certo? Aqui é só um esboço. Aqui é a parte mais simples do desenho. Certo? Tem só um esboçozinho aqui. Inclusive, esse artista aqui, o Frank Cho, tá? Ele é um sul-coreano, né, que mora nos Estados Unidos há bastante tempo e ele se especializou nessa técnica, né?
Olha aqui outro desenho dele também. Olha aquilo que eu falei para vocês, gente, do desenho ocidental. O olho menor, a boca mais carnuda, né? O sombreamento, olha aqui, gente, o sombreamento, que interessante. Você já pode observar aqui que o sombreamento aqui ele já está aquarelado, né? Ou seja, tem um degradê, mas já utilizando cores. Olha o braço dela também, ó. Um degradê da sombra para o claro, mas já utilizando cores, certo? Tá aqui a camisa, ó, a sombra da camisa, a parte mais cinza da sombra da camisa. O short dela aqui, a parte mais azul escuro, azul escuro não, do azul aqui mais intenso para o azul mais clarinho, tá? Então você pode ver aqui o bem característico de um traço ocidental. Bom, e aí chegamos no mangá, certo? Mas, contudo, entretanto, todavia, nós vamos parar por aqui, porque assim, tem muita coisa também para se falar sobre mangá, né? E aí eu quero deixar para a próxima aula, tá? Para a gente fazer essa comparação, né? No caso aqui, entre o desenho tradicional, tá? O desenho ocidental, né? Vindo do cartoon até o HQ, tá? Até as HQs, certo? Comparando um pouco com o mangá, certo? Comparando um pouco com os traços de mangá, certo? Que é um pouco diferenciado. Beleza? Então, por hoje é só.